Bem-vindos a mais um webinar da Actio. Esse mês a gente está conversando sobre sistemas fragmentados na gestão estratégica, né, que é um problema que a gente vê com muita frequência aí, no mercado, né? Então, são uma quebra de práticas de gestão em pequenos silos, né? Cada um deles se propondo a cumprir uma parte de um modelo de gestão, mas acaba que você fica ali com diversos sistemas, cada um especializado numa parte, mas o todo fica fragmentado, né? A informação começa a não fluir, e a gente começa a ter diversos problemas aí que a gente vai discutir ao longo da nossa conversa de hoje, né? Então, bom, primeiro, bem-vindos. Eu sou Guilherme Barbaça, da Actio, sou CEO e fundador da Actio. E para quem é novo aqui no nosso webinar, a gente faz esse webinar geralmente convidando um especialista para conversar com a gente sobre um tópico específico. Nesse webinar em particular, a gente vai fazer um pouco diferente. Vai ser mais uma conversa minha com vocês, discutindo esse problema, discutindo a origem do problema e possíveis soluções, e depois mostrando como é que poderia ser, né, como é que é um sistema integrado de gestão estratégica, que junta todas essas partes aí de forma nativa, né? Então, no final da nossa conversa hoje, eu vou repassar um exemplo prático, né? E antes de eu mergulhar nos assuntos, tem alguns recados aqui que eu gostaria de dar. Um deles é que a gente tem a comunidade de profissionais de gestão estratégica, que envolve gestão estratégica e gestão de performance, né? Que é onde os profissionais desse setor se encontram para trocar experiências, para trocar figurinhas, para compartilhar documentos e casos, né? E pedir ajuda uns para os outros, né? Muitas vezes é muito solitário essa função na empresa, porque você tem uma equipe muito pequena, né? Normalmente de gestão da estratégia, né? Ou da performance empresarial. Então, ali é uma área que vocês vão encontrar pares, né? Para discutir assuntos específicos aí desse nosso tema. Quem não participa ainda dessa comunidade, você vai encontrar aqui no chat um link para se inscrever na comunidade. Então, por favor, quem não se inscreveu ainda, eu acho que é de muito valor, né? Você vai encontrar todos os webinars passados que a gente já fez ali também. Então, fiquem à vontade aqui de se matricularem aqui na comunidade. Outro recado que eu queria dar para vocês é sobre o formulário de feedback que a gente vai disponibilizar aqui no final, para você dar feedback para a gente estar continuamente melhorando aqui nossos webinários, né? Nesse formulário de feedback, você vai ter ali também uma opção de pedir o certificado. Se você quiser um certificado de participação, basta marcar ali no formulário que a gente manda para vocês. Tá joia? Hoje a gente tem, como é uma sessão um pouco diferente, né? Eu não tenho um convidado, eu gostaria de contar com vocês para tornar aqui a nossa conversa um pouco mais dinâmica, tá? Então, eu vou habilitar aqui os microfones e os vídeos para quem quiser ligar o vídeo e fazer um comentário, fazer uma pergunta. Vamos tornar essa sessão mais interativa, né? Então, eu vou pedir aqui para o Matheus a ajuda para habilitar o microfone de todo mundo aqui, de forma que vocês possam participar, né, com a gente. Matheus, você
libera o microfone e o vídeo do pessoal, por favor? Obrigado. E quem não quiser participar falando ou via vídeo, pode colocar aqui seus comentários e suas perguntas no chat também, que eu vou estar de olho aqui no chat e tentando responder à medida que a gente for avançando aqui com o nosso webinar. Tá joia? Vamos lá, então. Vamos mergulhar no ponto do webinar, da fragmentação dos sistemas, né? Tenho aqui alguns slides só para guiar a nossa conversa. Bom, quando a gente fala de gestão de processos corporativos, tem uma série de práticas de gestão que são exercidas nas empresas, nas organizações, né? Seja governo, ONG ou empresa privada, visando melhorar a gestão e gerar mais resultado, né? Então, essas práticas de gestão, tem aí Balance Scorecard, as certificações ISO, os KPIs, gestão de inovação, orçamento, OKRs, BIs, dashboards, reuniões, né? Nine in Box, enfim, tem N, né? Eu diria que é quase infinita a quantidade de prática de gestão que existe ou já existiu no passado, algumas são mais recentes, outras vêm, né, persistindo no mercado, porque dá resultado, né? E para cada prática de gestão dessas, geralmente tem um software que suporta aquela prática de gestão. Um aplicativo, né, um software. Então, você tem ali COSO, né, para algumas organizações, na parte de gestão de risco. Então, você pode seguir uma metodologia COSO. É muito provável que você vai ter um software para apoiar aquela metodologia, aquela prática, né? E isso é comum, é o que a gente mais vê no mercado, né? E aí, aqui, a gente divide um pouco na Actio essas práticas de gestão em alguns pilares, tá? Um pilar que a gente chama de performance, que envolve estratégia, orçamento, né? Própria performance empresarial. Tem um pilar que a gente chama de gestão de risco, que é a gestão de continuidade de negócios, risco empresarial, tem uma série de práticas de gestão ali envolvendo gestão de risco. Pessoas, né, avaliação de performance, a gente tem aqui o Nine in Box, comitês de calibração, né, one-on-one, feedback contínuo, tem uma série de práticas de gestão dentro de pessoas e processos, né, padronização, ocorrências, mapeamento, automação de processos, tem uma série de outras práticas ali em processo. Então, performance, risco, pessoas e processos. Hoje, a gente vai focar na parte de performance, mais especificamente estratégia e gestão da performance empresarial, tá? Mas eu só estou querendo nivelar com vocês o que a gente está chamando de processos corporativos, né? São a camada de baixo dessas práticas de gestão. Então, normalmente, quando a gente olha a empresa, a gente vê os softwares, que é mais tangível e visível. Por trás do software, você vai ter uma prática de gestão, como Balance Scorecard, mas por trás de Balance Scorecard, você vai ter um modelo, uma metodologia, né? Que é gestão da estratégia. Você pode fazer gestão da estratégia usando várias práticas de gestão, OKRs, BSC, enfim, tem outras aí, gestão por valor, né? Então, você tem a base, que é a gestão da estratégia, que é o que você precisa fazer, a prática de gestão, que é como você está entregando aquilo, e o software que sistematiza aquela prática de gestão, né? Então, aqui só nivelando com vocês o nosso entendimento, tá?
Bom, o que aconteceu nos últimos anos? Teve o que em inglês a gente chama de SaaS sprawl, né? Uma proliferação de aplicações SaaS, ou software como um serviço, né? Então, nessa categoria aí de software, que é a mais comum que a gente vê hoje, né? Teve essa explosão aqui de aplicações e softwares, né, nos clientes, né, no mercado. Então, esses dados aqui são da Gartner, todos os dados são da Gartner. Em 2015, cada empresa, em média, tinha 8 aplicações SaaS. E isso explodiu para chegar a 130 aplicações SaaS em 2022. Tá? Então, imagina uma organização com 130 softwares distintos SaaS, cada um deles atendendo a uma necessidade específica. Então, quando a gente pensa naquelas práticas de gestão, né, que a gente discutiu, cada prática de gestão daquelas tem um ecossistema de softwares que atende àquela prática, né? Então, você vai ter softwares para gestão das tarefas do dia a dia ali, outro software para gerenciamento dos projetos estratégicos, outro software para gerenciamento de projetos de CAPEX, que envolve muitos investimentos mais altos, né? Outro software para controlar os indicadores e assim diante, né? Então, houve essa explosão do número de softwares que as empresas adotam, e isso gerou alguns problemas bem graves, tá? Primeiro, gerou diversas dores lá na TI, né? Para administrar esses softwares. Imagina, se você tem 130 softwares e você contrata o número 131. Esse novo software vai ter que se integrar com os que já existem na empresa. Então, é impossível você fazer 130 integrações de software a cada software que você compra, né? Então, começou a ter uma fragmentação da informação. Cada software tem o seu silo de informação e esses softwares não são naturalmente integrados, né? Então, administrar todos esses fornecedores, administrar todas essas integrações, conviver com a frustração das áreas fim, né, que querem esses softwares integrados, mas que para a área de TI é praticamente impossível integrar toda essa base de software, né? Um outro problema é o próprio trabalho das pessoas, né? Então, a adoção desses softwares, ele visa simplificar o trabalho da pessoa. Esse é o objetivo quando você contrata um software para suportar um processo corporativo. Você quer sair do PowerPoint, do Excel, do Power BI para um software que foca naquilo e faz aquilo melhor, mais simples para o funcionário da empresa, né? Mas o que aconteceu? As pessoas começaram a reclamar que a quantidade de software estava deixando o trabalho mais complexo e não mais simples, porque elas não sabiam mais onde está a informação, né? Qual informação que eu devo puxar, desse software ou daquele software? Então, tem um relato que aqui até esse do meio aqui, né? Com a expansão dos aplicativos, 40% dos funcionários relataram ter dificuldade para encontrar dados necessários para realizar as tarefas de forma eficaz. Então, para fazer o seu trabalho, né? As pessoas começaram a ter dificuldade de saber onde elas têm que fazer o trabalho delas, né? E o trabalho foi ficando cada vez mais complexo, né? Com isso, surgiu ou está acontecendo uma nova onda, né? Então, aqui você consegue ver que de 2022 para 2024, o número médio de aplicações SaaS nas empresas diminuiu, reduziu em 18%.
tá? E essa é uma tendência para continuar reduzindo. E não é que as empresas estão deixando de usar softwares. O que as empresas estão fazendo é buscando softwares que têm um escopo maior, né? Então, a gente vê que o orçamento gasto em softwares SaaS continua crescendo. As empresas continuam contratando e gastando com software SaaS, mas em menos softwares, né? Em softwares que fazem mais dentro da empresa. Então, essa é uma tendência clara de concentração, né? E é um exemplo que a gente dá aqui na Actio, quando a gente entra num cliente, é muito comum a gente substituir 3 ou 4 aplicações que eles usam por uma plataforma, né? Então, para o público aí que viveu aí na década de 90, né? E viu a revolução ali dos ERPs, né? Que trabalha na operação da empresa, no transacional, né? Antigamente você tinha lá um software para financeiro, um outro software para contabilidade, outro software para controle de estoque, né? O outro software para planejamento de produção. Você tinha diversos softwares, cada um fazendo uma coisa e que não conversavam entre si. O ERP veio para conectar isso tudo numa base só. Hoje você contrata um ERP e ele já vem com todos esses módulos, né? Com todas essas funcionalidades. A mesma coisa, esse número aqui está nos indicando, está acontecendo agora para os softwares na camada de gestão da empresa, né? Então, a tendência é que não tenha um software para cada prática de gestão. Você passe a ter softwares que são plataformas que fazem diversas coisas dentro do seu modelo de gestão e nativamente integrado, tá? Então, essa é a tendência, dados os problemas e as dores que as pessoas estão sentindo no dia a dia de ter essa fragmentação da informação dentro de diversos silos, diversos pequenos softwares ali no cliente. Aí eu queria puxar a língua de vocês um pouco aqui, tá? Queria te perguntar, e aí quem pode se voluntariar, né? Eu queria perguntar para vocês quem sente essa dor da fragmentação da informação, da gestão da empresa na sua organização. Eu estou vendo aqui que não foi liberado o microfone e a câmera para vocês. Eu estou fazendo isso agora. Mas, Matheus, você pode, por favor, liberar a câmera e o microfone do pessoal para que eles possam contribuir com a gente aqui? Vamos lá, eu vou ver se alguns de vocês aqui podem ajudar a gente. Lucas Molinari. Já está liberado já, Guilherme. Tá joia, obrigado, Matheus. Oi, Tem algumas Guilherme. pessoas que ainda estão aqui como bloqueado, tá? Oi, Guilherme. Você perguntou a respeito disso. Primeiramente, obrigado pelo convite novamente a gente participar. Eu vejo o que você abordou, a dificuldade mesmo. Eu tenho uma consultoria que a gente atende parte de investimentos e a parte de pessoa com deficiência, e hoje a minha linguagem do dia a dia é fazer, na verdade, com que as pessoas vejam o óbvio da gestão. E muitas das vezes o básico não é feito, ou porque a pessoa, na verdade, não tem a parte que a gente chama de raciocínio, né? E pensamento crítico, e só tem, na verdade, seria a rotina do dia a dia que cumpre de praxe. Perfeito. E você vê assim um excesso de aplicações que as pessoas têm de softwares que as pessoas têm que interagir no seu dia a dia
para conseguir fazer o seu trabalho? Muitas das vezes você tem N ferramentas, mas não tem ferramentas que conversam a mesma linguagem. Você citou o exemplo há pouco do financeiro com o contábil, ou do financeiro com a parte operacional, a parte de entrega, de logística. Muitas vezes fragmentam, sendo que, na verdade, o processo é um só, é a entrega ao cliente. E, assim, esse ver ao que a gente chama, eu denomino que é óbvio, é ver, na verdade, a necessidade da ponta, que, na verdade, a pessoa ela não se coloca e, muitas das vezes, investe em recurso que, na verdade, podia ser, na verdade, desenvolver uma ferramenta englobando 5, 6 processos e o custo seria muito menor e a operação menos onerosa, né? Perfeito. Essa é exatamente a dor que a gente vê acontecer nos clientes, né? Muito obrigado, Débora, pela contribuição aqui. Mais alguém tem um comentário, uma contribuição nessa linha de se hoje essa informação, essa dor que eu estou passando para vocês, né, da fragmentação da informação, ela é real, ela é algo que vocês veem na área de vocês, vamos dizer, de gestão da estratégia, gestão da performance, ou essa dor ainda não está tão latente assim na sua organização? Algum voluntário, pessoal? Bom, vamos lá, vamos continuar então. O que acontece, né? Vamos falar do que a gente está falando quando a gente fala da fragmentação da gestão da estratégia e performance, né? E como é que esse modelo poderia ser integrado? Aquilo que a Débora comentou aqui com a gente, né? Como é que poderia ter um modelo de gestão que conecta todas essas frentes, né? Então, vamos começar por quais são essas frentes, quando a gente fala de gestão estratégica e performance, né? Uma frente é a própria gestão estratégica, é a gestão da estratégia da organização, né? E quando a gente fala de gestão estratégica, aqui na Actio, a gente está falando de alguns passos, né? Um da formulação da estratégia, que é aquela parte que o pessoal gosta de participar, né? Levantar os dados, definir os objetivos, a estratégia e os objetivos estratégicos da empresa. Geralmente envolve ali passar um fim de semana fora da empresa e tudo mais. E o produto disso aqui é escolher uma estratégia, você ter uma estratégia definida. Mas essa estratégia ainda precisa ser planejada, né? Como você vai implementar aquela estratégia? Então, entra uma fase de planejamento. Quem vai fazer o quê? Quais são os projetos? Quem é responsável por entregar qual parte dessa estratégia, né? Quanto isso tudo vai custar? Qual vai ser a receita e a despesa e o investimento, né? Então, essa é toda a parte de planejamento da estratégia. Uma vez planejado, todo mundo sabe qual é a sua contribuição para aquela estratégia, para aquele resultado desejado, entra a execução, é fazer, né? Executar os planos de ação, executar os projetos que levam ao resultado esperado ali da estratégia. E aí tem uma fase de monitoramento, que é ver se os resultados estão chegando e se os planos estão realmente sendo executados, né? E de controle. Ok, se os resultados não estiverem chegando, precisamos repensar o caminho, né? Fazer novos projetos. O famoso PDCA, né? Como metodologia. Exatamente. Você pode encaixar o PDCA aqui perfeitamente, né? O P aqui na formulação e planejamento, o D na execução, e o monitoramento é o cheque e controle e ação,
né? Controle é intervenção no processo quando necessário, né? Então, o PDCA é exatamente esse ciclo, né? O ciclo de gestão estratégica. E além dessa parte de gestão da estratégia, tem o que a gente chama de gestão de performance, tá? Que aí é um foco não tanto na estratégia em si, mas na performance da empresa. Obviamente, igual está mostrado aqui, os dois círculos, eles sim têm uma interseção, né? As práticas de gestão de performance e gestão estratégica têm uma sobreposição razoavelmente grande. Mas quando a gente fala de gestão de performance, é muito mais olhar para a métrica e entender aquela métrica, né? Entender aquela performance e tomar as ações necessárias para a correção. Então, aqui a gente vê muito mais ferramentas como BIs, né? Como práticas de analytics, né? De entrar no dado, coletar esses dados, ter governança sobre essas informações, reportar esses dados dentro de uma estrutura de governança e gestão da empresa, né? Então, tem uma série de práticas ali dentro também, do que a gente chama de gestão de performance, de novo, sempre intercalando aqui, sobrepondo as práticas de gestão da estratégia também. Mas a gente separa aqui que muitas vezes é até gerido por áreas distintas dentro da empresa. Você tem uma área de estratégia que faz a gestão da estratégia, e aqui a área de gestão da performance pode cair lá na diretoria financeira, lá na controladoria, né? Com pessoas e times distintos que usam softwares e aplicativos distintos e que muitas vezes não se conversam, né? Como a gente tinha falado aí um pouco mais cedo. Uma parte crítica também, Guilherme, é que muitas das vezes você, na verdade, na direção da empresa, você tem um conflito que muitas das vezes você passa como um papel de chato, mas, na verdade, é aquilo que você tem que ter. Porque uma das coisas que eu vejo hoje, na geração de hoje, os mais novos, eles não saberem ouvir. O que é saber ouvir? Não é o saber ouvido só do som, é saber pensar e agir. E, na verdade, integrar e não conflitar. Muitas das vezes geram conflito por, na verdade, não querer participar das coisas. Isso só gera confusão. E a gente tem que apagar incêndio depois. Isso, e isso acaba se refletindo nas áreas também e departamentos dentro das empresas, né? Então, acaba que você tem uma área de performance, outra área de estratégia, aí você começa a ter os times e começa a ter, essa informação é minha, e segregar e segmentar essas informações. O que, quando a gente olha de fora, deveria ser um modelo de gestão único, na verdade, passa a ser diversos silos de práticas de gestão, de A gente fala ferramentas, assim, de softwares. o dentro da gestão, a formação das trincheiras, né? Que depois a gente Exatamente. vê em gaps e algumas coisas ainda da descrição do processo. Isso, perfeito. E aí, outra prática de gestão, não é nem a prática, né? A necessidade de gestão é o desdobramento das metas, né? É você conseguir informar e definir qual é a contribuição de cada pessoa para aquela estratégia ou para aquela performance global que a gente está buscando, né? Então, isso é uma outra prática de alinhamento, né, da equipe toda em torno da estratégia e da performance. De novo, aqui eu segmentei de forma meio arbitrária só para ser didático, né? Claro que
desdobramento de metas, está dentro de gestão estratégica também, eles têm uma interface muito grande, é a própria gestão de performance. Aqui a gente faz essa separação mais para endereçar o tema, né? Mas um ponto que a gente vê também gerando fragmentação da informação é o próprio desdobramento de metas, que muitas vezes não conecta com essas outras práticas de gestão, né? E a excelência operacional também, né? Então, muito representado ali por melhoria contínua, né? Gestão da operação. Então, em excelência operacional, a gente vai ter lá os indicadores, as metas, né, dos processos da operação da empresa, que deveria estar conectado com todos os outros que a gente falou aqui também. Mas, na prática, a gente muitas vezes encontra nas empresas, né, nos nossos clientes ou potenciais clientes aí, áreas dentro da operação, dentro da gestão, diretoria de operação, vamos chamar, que tem sua própria gestão de indicadores, sua própria gestão de resultados, as reuniões, né, sendo conduzidas ali dentro, mas de uma forma meio isolada da gestão do resto da empresa. Então, os números que estão sendo apurados ali e trabalhados podem não estar conversando com a gestão da performance da empresa que está sendo lá no financeiro, na controladoria, né? Então, isso é mais uma prática de gestão que deveria ser parte de um modelo único, mas que a gente vê com muita frequência desconectado do resto da empresa, né? E gestão de projetos e portfólio, que é a mesma coisa, né? É uma outra esfera de conhecimento, que muitas vezes você tem lá um PMO, e esse PMO recebe os projetos e olha para baixo e foca em excelência na execução daqueles projetos, em viabilizar a execução daqueles projetos, mas perde a visão do porquê. Por que você está fazendo aquele projeto? Então, do vínculo desses projetos sendo executados lá no escritório de projetos com o objetivo estratégico ou o resultado esperado de entrega desses projetos. Obviamente, eu estou falando aqui de forma genérica, né? Tem empresas que são muito maduras nisso e têm isso muito bem conectado, e tem empresas que tratam isso de forma muito desconexa, né? Mas, quando a gente olha o modelo de gestão de fora, em geral, a gente vê muitas desconexões dessas práticas de gestão aqui. E aqui, de novo, eu estou falando só de performance, né? Nem estou entrando em risco, ou pessoas, ou processos, né? Estou focando só algumas práticas de performance que, na verdade, ainda tem outras camadas por cima, né? Então, se você vê aí excelência operacional com projetos e começar a olhar, você vai ver ali dentro ESG, né? Então, meio ambiente, social e governança, né? Você vai ver reporte para a governança corporativa da empresa, então, para o conselho, para os comitês, né? Envolvendo aqui performance e gestão estratégica, né? Você vai ver metas individuais, inclusive conectando lá com a gestão de pessoas, né? Você vai ver escritório de transformação, né? Muito envolvendo estratégia e projetos e portfólio. Então, aqui, a intenção de eu colocar isso aqui é salientar que eu não estou sendo exaustivo nas práticas de gestão, tá? Estou só exemplificando aqui com algumas e que causam esses silos, né? Silos de informação. E quando a gente olha para a empresa, na verdade, a gente não vê isso daqui, não vê gestão estratégica, ou gestão de performance, ou excelência operacional. O que a gente vê são as práticas, né, que refletem
esse modelo de gestão. Então, o que a gente vai ver é OKR, PMBOK, Six Sigma, Lean, melhoria contínua, desdobramento de metas, o GPD, né? Aqui eu esqueci de traduzir para o português, Scrum, Ágil, né? Kaizen. Então, essas são algumas, né, da camada de prática de gestão que a gente vê. E para cada uma dessas, a gente vai ver softwares apoiando essas práticas de gestão. E daí que vem aquela explosão do número de softwares SaaS nas organizações, né? Porque para cada prática de gestão, você tem softwares para atender aquela necessidade específica. Tá? E aí vem aquela volume, aquela quantidade de softwares e a complexidade de juntar essas informações depois. Então, tem duas abordagens, né? A gente pode falar de ter diversos softwares e depois um esforço para juntar e integrar essas informações, ou você pode dar um passo atrás e falar, eu quero um modelo de gestão integrado. E o modelo de gestão integrado, depois busca uma plataforma que atende todas essas práticas de gestão, né? E não tentar conectar softwares depois. Então, essa é a proposta de valor da Actio, tá? Oferecer uma plataforma integrada de gestão corporativa, que vai desde gestão da estratégia, performance, desdobramento de metas, excelência operacional e gestão de projetos e portfólio, num, entre aspas, ERP da gestão. Né? Não estamos falando da camada transacional ou da operação da empresa, é das práticas de gestão empresariais ou corporativas. E além dessas aqui que a gente está comentando, tem ainda toda a parte de risco, né, de pessoas e de processos que fazem parte dessa plataforma Actio de gestão. Eu quero puxar vocês mais uma vez aqui para ver se isso está fazendo sentido, sabe? Se vocês visualizam essa plataforma, dá para integrar isso tudo em uma plataforma única, né? Dá para ter essa ambição de não ter um software para cada uma dessas práticas de gestão e você ter que acessar cada um desses softwares, e sim ter um ERP da gestão. Isso seria algo que agregaria valor para vocês? Posso puxar algumas pessoas aqui para ver se a gente ativa aqui a conversa? Vou puxar aqui aleatoriamente alguém para ver se... Diego Souza, você está aí, Diego? Eu queria ouvir sua experiência Opa, nessa Guilherme, boa parte. tarde, tudo bem? Tudo bom, obrigado por participar aqui. Opa, eu estava até comentando aqui, eu já tive oportunidade de implementar alguns softwares de gestão, até de modelo de gestão mesmo de reuniões de resultados, ali do desdobramento de metas. E aí, realmente tem alguns entraves que acontecem às vezes com outros softwares, até no modelo de integração. Normalmente, tipo, que o financeiro, as áreas de controladoria, normalmente eles usam ali o RP da empresa que comunica com o comercial, que comunica com a operação. E aí, quando você contrata um software assim que as pessoas precisam preencher mais dados, ou então ele não integra diretamente com o RP da empresa, ele acaba correndo o risco de se tornar um apêndice ali da empresa, porque as pessoas têm que inserir mais dados manualmente. Ou então você tem que fazer uma análise ali mais manual, ali mais manualizada, porque você precisa de ter um processo de inserção de dados e ele não tem essa integração automática. E aí ele acaba
no decorrer dos meses, ele se tornando ali, de vez de uma solução, ele acaba se tornando um apêndice ali na empresa, né? Acho que, de repente, é um risco que a gente precisa mitigar e tratar de alguma forma. Perfeito. Esse é o problema que a gente encontra, né? Quando você vai fazer o rollout de um software novo, a primeira coisa é falar mais um, né? Mais um lugar que eu vou ter que interagir, colocar os dados. Por que que isso já não é integrado? Já que a informação já existe dentro da empresa. E o porquê que não é integrado é aquele problema que a gente viu do excesso de softwares. Você tem 130 softwares, em média, por empresa. Como é que você integra todos eles, né? É uma quantidade enorme de integrações e literalmente inviável para qualquer empresa, né? Então, é por isso que ela não vem integrado. E aí vem essa possibilidade de ter uma plataforma que já é nativamente integrada, né? Já faz tudo isso integrado de uma forma nativa, né? Eu vou entrar no software para vocês terem uma visão e vou fazer uma navegação rápida, só chamando a atenção para alguns desses pontos que eu comentei na nossa conversa aqui hoje, tá? Então, se alguém tiver algum comentário, pode me interromper aqui, tá, pessoal? Eu fiz aqui um login no software, tá? Quando eu fiz o login no software, ele já trouxe para mim um mapa estratégico aqui da minha empresa, né? Então, aqui eu já estou vendo o status da execução da estratégia nesse exemplo, né? Onde eu vejo aqui os objetivos estratégicos. Em cada objetivo estratégico, eu consigo ver performance anual ou do mês a mês, né? E eu vejo que eu estou com um problema aqui. Então, eu vou clicar aqui nesse objetivo estratégico e mergulhar por esse objetivo, tá? Aqui foi o objetivo que eu selecionei, foi agregar valor para o acionista. Esse objetivo está tendo uma certa performance, está aquém do esperado, né? E eu consigo ver aqui que eu tenho 2 indicadores medindo esse objetivo e um portfólio de projetos. Vamos primeiro dar uma olhada nesses indicadores aqui, pegando o EBITDA, por exemplo. Então, eu vejo que o problema está aqui no EBITDA, não está nesse outro indicador. Então, o EBITDA está muito aquém do desejado, então eu vou pedir para ver o próximo nível, né? Onde eu tenho aqui custo operacional, despesa, receita. E aquela questão da integração das metodologias que a gente falou, aqui eu já vejo um risco que foi mapeado e está sendo gerenciado, mas ele impacta o EBITDA, né? Então, o que a gente normalmente vê sendo tratado como práticas distintas e não integradas nas empresas, que é a gestão de risco e gestão da estratégia, que deveria ser integrada, aqui você já vê num modelo só. Então, se eu não estou alcançando essa meta, pode ser por conta desse risco aqui que se concretizou, né? Então, eu tenho aqui o risco residual, eu tenho os controles desse risco, o plano de mitigação, né? Mas eu não vou entrar em muito detalhe aqui com relação ao risco agora não, tá? Eu vejo que entre custo, despesa e receita, o meu problema não é nem custo nem despesa, está em receita, né? Então, eu vou mergulhar mais um nível aqui. Ok? Então, entrei aqui em faturamento Paraná, Santa Catarina, etc. E eu estou vendo que o problema está aqui no meu faturamento Paraná, né? Então, aqui tem todo o modelo de gestão, né, onde eu tenho um responsável para alcançar essa meta, no caso aqui é o Luciano Ferreira, né? O Luciano pode ter criado um plano de ação para alcançar essa meta. Então, quem vai fazer o que para alcançar a meta? Então, aqui eu já tenho um gráfico de Gantt, né, alertas, posso visualizar esse plano aqui, ou gerenciar esse plano no modelo Kanban, né? Só arrastando aqui os cartões. E ele vai executar esse plano
né, aqui no Faturamento Paraná, o software vai acompanhar a execução desse plano, e ele não alcançou a meta, então ele pode, ele pode entrar, mergulhar no dado, né? Por exemplo, um Power BI aqui, ele sai de um nível mais consolidado de informação, que são os indicadores de resultado, para mergulhar nos dados e entender o que está acontecendo, né? Então, aqui é o dashboard de vendas, onde você vai ter todas as ferramentas de analytics, né? Para entender o que está acontecendo com aquele indicador. Uma vez que ele tiver entendido, ele vai poder preencher aqui o relatório de desvio dele, né? Colocar o que aconteceu, os fatos, as causas, né? Aqui, alguns paretos. Você pode usar as ferramentas de análise de causas aqui, né? Ishikawa, fazer um ideation, um brainstorming, matriz Gucci, etc. Então, tem algumas ferramentas. Ou usar a inteligência artificial aqui, embutida no software, para apoiar a identificação dessas causas, finalmente criar ações para tratar as causas, né? E o software vai acompanhar essas ações. Então, a ideia aqui é o seguinte: eu saí lá de uma visão da estratégia, né? Da gestão da estratégia da empresa, entrei no detalhe, quais são os indicadores e projetos que impactam, desdobrei esses indicadores macro da empresa como o EBITDA até o nível operacional. Então, a gente falou gestão da estratégia, desdobramento das metas, gestão da performance aqui, a gente entra em analytics, né? Entra nas métricas integradas à estratégia. Falamos um pouco de eficiência operacional, de excelência operacional, né? Rodando aqui um PDCA no nível do indicador operacional, né? Com plano de ação, com tratamento de desvio, etc. E ficou faltando eu mostrar um pouco da parte de projetos, né? De projetos e portfólios. Então, aqui eu estou vendo um portfólio, que é um portfólio de projetos ligado a esse objetivo estratégico, né? E esse portfólio de projetos está bem atrasado, né? Já era para ter concluído, mas está aqui a 33% só. Posso ir abrindo esse portfólio aqui tem alguns indicadores, riscos, né? Programas. Posso ir cascateando esses portfólio até o nível de projetos. E o software é um software de gerenciamento de projetos integrado com as outras esferas de conhecimento aí que a gente falou, né? Gestão da estratégia, gestão de performance, desdobramento das metas, excelência operacional, gerenciamento de projetos, portfólio, tudo em uma plataforma só. E aquelas outras que eu mencionei também estão aqui, né? O ESG, o reporte para conselhos, reuniões de resultados, né? Metas individuais, escritório de transformação, né? Tá tudo aqui dentro dessa mesma plataforma, né? Que eu não vou mostrar ela inteira, o objetivo não é a gente entrar nos detalhes do software, mas colocar em pauta essa questão da fragmentação da informação e se há solução para isso, né? Nós acreditamos aqui na Actio muito fortemente que a solução é plataforma integrada de gestão para a camada de gestão da empresa, né? Mesmo movimento que aconteceu com os ERPs lá na década de 90, com os CRMs, né? Na década aí, de 2000, que consolidou diversos softwares. Você tinha software de automação de marketing, de envio de e-mails, software de funil de vendas, né? Você tinha diversos softwares, cada uma com uma função. Hoje você tem as plataformas, as grandes plataformas que fazem tudo isso, integrando a informação de começo a fim, né? Então, é isso que está acontecendo no mercado, né? Essa consolidação não só das práticas de gestão, as práticas de gestão em si têm que conversar umas com as outras, né? Como dos softwares
que suportam essas práticas de gestão, onde você vai ter um fornecedor que te dá uma solução de começo a fim para modelo de gestão da empresa. Ok, pessoal? Eu passei bem rápido aqui para discutir esse assunto e eu queria ouvir um pouco vocês. Tem alguma pergunta, algum comentário que vocês gostariam de fazer? Tem aqui comentário da Débora, que eu estou vendo, né? Dificuldade hoje está no operacional falar mesma língua com estratégico e gerando valor para transformação e inovação e não gerar dor de cabeça. Hoje o nível C-Level carece de quem veja além do óbvio e rotineiro e compartilhe com clareza valor agregado e inovador. O Luiz comentou aqui também, desculpa pessoal, só agora que eu estou conseguindo ver os comentários. Realmente temos casos de alimentar 2 ou 3 softwares em virtude de áreas diferentes precisarem desses dados em aplicações específicas. Os mesmos dados em 3 softwares diferentes. Essa é uma dor muito grande hoje em dia, né? O Matheus só comentou aqui que vocês podem usar o chat para interagir, né? O Diego, a controladoria e o financeiro normalmente usam os ERPs mais robustos e conectados ao pulmão da empresa. Isso aí é o que a gente chama do transacional, da operação da empresa, né? As áreas de performance, ao adotarem sistemas para gestão e governança dos resultados em softwares específicos, corre o risco de implementar um apêndice no modelo de gestão. A minha percepção disso aqui, Diego, eu vou só terminar aqui, né? Já vivenciei casos assim, como o uso de solução do Mereu e do Valorei. Então, os ERPs, eles não atendem bem essa camada de gestão. O foco deles é garantir a operação da empresa. Eles até têm alguns módulos para algumas práticas de gestão, mas, sinceramente, eles são muito quadrados, sabe? E o foco das próprias empresas de ERP não é esse, né? É a operação. Então, existe essa camada aí. Eu conheço o software do Mereu, eles são bem focados ali, um pouco em RH, né? Valorei é gestão estratégica, mas também muito... É uma solução. É uma prática de gestão que eles atendem. Eles não é uma plataforma, né? E aí, acaba que você tem que adotar outros softwares também. A Débora aqui comentou, o mercado carece de ações maduras e de oferecer recursos para investidores. Vejam o negócio com segurança, transparência e legalidade, sem dor de cabeça ou queimar a imagem ou a nação. O Natan colocou aqui um comentário também. Ou você é obrigado a extrair uma informação de sistema, editar o arquivo e importar em outro, no formato que ele entende. Que é mais um trabalho também, assim, por mais que você não tenha que inserir em cada sistema, né? Você ter que extrair, transformar esse dado e alimentar em outro, as pessoas já sentem uma resistência bem grande em fazer isso, né? Mais um comentário aqui da Débora. Existe uma dificuldade de ter visão crítica e analítica e saber ouvir antes de falar sem conhecer, por achismo ou por falta de interesse. Ok, pessoal. Já estamos chegando aqui no final do nosso horário. Eu queria que vocês aproveitassem esses 2 últimos minutinhos aí para preencher o nosso formulário de feedback, tá? E dizer quais assuntos são interessantes para vocês, para futuros webinars e onde a gente pode melhorar. Se vocês tiverem alguém até para recomendar ser entrevistado aqui por nós no futuros webinars, por favor, coloque ali no formulário de feedback também, que vai ser um prazer tentar entrar em contato com eles e convidar para futuros webinars. No mais, eu agradeço vocês. Lembrem-se de participar ali das comunidades. Se vocês quiserem bater um papo com a gente individualmente, vai ser um prazer também para discutir o caso de vocês, como esse modelo de gestão
acontece na empresa de vocês e se é aplicável um modelo mais integrado, né? Uma plataforma, inclusive o caso aí da Mereu, que foi citado, né, e Valora, a gente já substituiu Mereu em algumas empresas, né? Exatamente por eles cumprirem só uma parte do modelo, né? Enfim, vai ser um prazer conversar com vocês e bom final de quinta para todos também, igual a Débora está desejando aqui. Um abraço, pessoal, e espero ver vocês aí no próximo webinar.